Tudo bem, pessoal? Vamos retomar aí o nosso estudo, né, no direito administrativo para tribunais. Nós vamos ver agora o tópico de ato administrativo. Esse é um tópico que às vezes o pessoal fala, esse tópico aí ele é meio difícil, eu não entendo. É que ele é um pouco mais teórico, né, esse tópico de ato administrativo. Então, às vezes, gera um certo incômodo, porque você não consegue compreender. Só que o que tem que ver? Na verdade, você vai ver que isso aqui é um assunto que está no seu dia a dia também, da mesma maneira que poder de polícia, né? Ato administrativo, você verifica em vários momentos da sua vida, foram feitos atos administrativos aí referentes a você. Por exemplo, quando te concedem uma licença para você dirigir, quando o poder público, não digo o documento em si, mas para pedir o documento é dado uma ordem, né, que autoriza que você preencha os requisitos e tal. Então, aí aquilo é feito. Algum concurso que você passou, já sai lá a portaria de nomeação. Edital de concurso, que você vê toda hora aí, edital de concurso é ato administrativo. Então, ato administrativo, apesar dele parecer um assunto assim, distante, ele é teórico, mas ele é muito próximo da sua rotina. Então, vocês vão ver, tenta visualizar isso, vai ficar mais fácil para compreender, né? Porque qual que é a ideia que a gente tem? Primeiro, se fala, a gente precisa só fazer uma distinção para deixar claro aí que fato administrativo não é ato ainda, para a gente chegar no ato. Fato administrativo tem uma certa divergência aí na doutrina, mas de maneira geral, o que se considera nas provas é isso aqui, ó. Que o fato administrativo é uma atividade material. Ou seja, é uma atividade material realizada no exercício da função administrativa. Por exemplo, ó, a construção de uma ponte, a construção de uma rodovia, a interdição de um estabelecimento. Mas só que o que precisa ficar claro, ó, esse fato administrativo aqui é uma atividade material, ele não é o ato em si. Tem uma ordem de interdição do local. O ato de interdição tem um documento que pode ser, né, aí fala no documento em si, um auto de interdição. Esse nós vamos ver que é o ato administrativo. Mas considera-se o quê? Que precisa fechar as portas, botar um lacre, pôr lá um papel. Esses atos materiais de operacionalização ali são chamados de fatos administrativos. Tá? Então, fato administrativo é considerado como um ato, varrição de rua, são atos materiais aí, não são atos com conteúdo jurídico. Por isso, o fato material não é ato administrativo. E aí, em consequência, nós vamos ver que você não pode, então, querer desfazer como por meio da anulação ou da revogação, porque ele não é anulável, nem revogável e nem possui presunção de legitimidade. Nós vamos ver isso aqui mais detalhado, mas você já viu no princípio, lá no começo do curso, que os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legítimos, né, de acordo com o ordenamento jurídico, porque a administração tem que seguir o direito. É isso que a gente viu, não é? Mas então, o que você tem que lembrar, fato administrativo é coisa que a administração faz, mas que não é ato. Não é ato administrativo, é atividade material, não tem repercussão jurídica. Então, ela não é ato, não pode ser anulada, nem revogado, nem tem presunção de legitimidade, ok? Porque qual que é a ideia, gente? Nesse comecinho aqui, eu preciso mostrar para vocês o que tem, além do ato administrativo, para a gente chegar nele em específico, para a gente ver que a administração pública não é tudo que sai dela que é ato administrativo.
E só nos interessa nesse tema o ato administrativo. Então você já descarta o fato administrativo. Fato administrativo, atividade material que a administração realiza na função administrativa. E em relação ao ato em si? Então você vê ali que o fato pode ser um acontecimento ali decorrente ou não de um ato. Agora, o ato em si, o ato administrativo, ele é uma espécie de ato jurídico. Por que espécie de ato jurídico? Porque a ideia é assim, que um ato jurídico é aquele que, ao ser praticado, ele repercute na esfera jurídica de alguém, ou seja, ele tem consequências jurídicas, como adquirir direito, extinguir direito. O ato jurídico, a ideia é essa. E o ato administrativo, ele não deixa de ter esses efeitos, porque ao ser praticado o ato administrativo, ele tem uma consequência que repercute juridicamente. Ou ele concede um direito para alguém, ou ele cancela um direito de alguém, ou ele modifica ali aquele direito. Então ele é uma espécie de ato jurídico, só que é um ato jurídico que ele ganha contornos um pouco diferentes do que você estuda no direito civil, e é um ato que é próprio da administração pública, né? Só que a administração pública, nós vamos ver que existe o ato administrativo, que é o que nós vamos estudar daqui a pouquinho, e existem também os atos da administração. Os atos da administração são todos os atos praticados pela administração. Todos. Atos da administração, todos os atos. Então você fala, peraí, todos os atos praticados pela administração no exercício da função administrativa. É isso que você vai ver que os autores dizem, mas que eles, vou explicar daqui a pouquinho que tem um pouco de falha, mas a ideia é o quê? Existe a função legislativa, a judicial e a administrativa que a gente já viu. O que interessa em direito administrativo é a função administrativa, de concretizar os comandos legais aí na busca do interesse público, não é? E esse exercício da função administrativa pode se dar nos três poderes, tipicamente no executivo e de forma atípica no legislativo e no judiciário. Tá bom. Nós usamos essa expressão que é bastante ampla, atos da administração, para abranger o quê? Tudo que a administração pública faz. Tudo que a administração pública faz. No exercício da função administrativa. E o ato administrativo vai ser um pedaço disso. Que aí então você precisa entender esse todo para chegar nele. Muito bem. O que a gente inclui então dentro de ato da administração? O que nós vamos ter dentro dessa concepção aí, né, de ato da administração? Dentro de ato da administração, nós vamos ter a prática de atos de direito privado. Como assim, professor? Porque a administração, ela pratica alguns atos em que ela não impõe a superioridade que é própria da administração. Por quê? A administração, para atuar, ela tem que fazer o quê? O interesse público não prevalece sobre o privado. Então, a administração pública, ela tem a potestade que fala, ou seja, ela se impõe sobre os administrados. Então, ela nunca está em pé de igualdade com o administrado. A administração pública não tem, entre aspas, aí, direitos iguais com o administrado. A administração pública ela está em situação de desnivelamento. Ela sempre está em posição de superioridade ao administrado. Seja na hora da prática do ato, seja até quando ela assina um contrato administrativo, que nós vamos estudar depois, que é um contrato que as partes não têm direitos iguais, não são equivalentes. Então, isso só é próprio do regime de direito administrativo, do regime jurídico administrativo, quando a administração está em posição de superioridade. Mas ela não é tudo que ela faz assim. Ela pratica alguns atos que são chamados atos de direito privado.
por exemplo, que os autores exemplificam? Quando o administrador emite cheques, que são títulos de crédito. Os cheques emitidos pela administração, eles são regidos pelas normas comerciais, privadas. Não tem um tratamento diferenciado para esse cheque da administração para o cheque particular. Contrato de locação. Quando a administração aluga um imóvel regido aí pela lei de locação, ela vai seguir as regras previstas lá na lei do inquilinato, em que ela não vai ter aquela possibilidade, como ela tem num contrato administrativo, de impor a vontade dela ao particular. Então, dentro de atos da administração, nós temos atos de direito privado, que não são atos administrativos. Dentro da administração, nós temos os atos materiais, que a gente já viu, que são os o chamado fato administrativo. Então, varrer rua, construir ponte, asfaltar a rua, isso não é ato administrativo. Atos políticos ou de governo. Essa, gente, classificação que eu estou pondo aqui é a classificação tradicional que você encontra aí na maioria dos livros, é a classificação que ainda é usada nas provas, mas você tem que observar um detalhe. O professor Carvalho dos Santos Filhos, Zé dos Santos, observa, e ele tem toda a razão em relação a isso aqui. Por quê? Nós não dissemos ali agora há pouco que ato da administração são todos os atos que a administração pública faz no exercício da atividade administrativa? Ato político de governo é ato de exercício de função administrativa? Não. Então não deveria estar dentro disso aqui. Como é o exemplo, a sanção de uma lei, o veto. Quando o presidente sanciona uma lei, é um ato de natureza política. Ele é regido pelo direito constitucional, não direito administrativo. Então, não deveria estar aqui, isso que eu quero dizer. Não deveria ser considerado o ato da administração, porque não é praticado no exercício da função administrativa. Mas é assim que você vê ainda bastante e eventualmente é cobrado ainda, então por isso que a gente opta em manter. Mas fica essa ressalva, porque se o examinador quiser saber se você entendeu isso, ele pode te questionar, né? Então você sabe, a doutrina considera ato político de governo como espécie de ato de administração, mas você lembra, como exemplo, sanção e veto, mas na verdade ela não é, né? Porque ela não vai praticar esses atos aí, porque eles são, na verdade, atos da função política. E aí a gente chega no ato administrativo em si. Então, que aí esse é o objeto de estudo do direito administrativo. Esse aqui nós vamos estudar dentro do direito administrativo, esse é o objeto dessas aulas que nós estamos começando ela hoje, aí, de ato administrativo. Tá, então, com isso, o que você tem, assim? Nem tudo que a administração faz é ato administrativo. Ela faz mais coisas. Mas e o que vai ser ato, então? Primeiro, por enquanto, você descarta o que não é. Por enquanto, eu já fico contente se você entender o que não é ato, que é ato de direito privado, ato material, ato político. Isso aí está fora, não é ato administrativo, eu não vou estudar aqui. Beleza? Tá bom. E o que é ato administrativo? Para isso aí ficar claro, vamos colocar aqui as definições que alguns autores fazem, porque depende da banca, varia. Vamos lá. O professor Eli Lopes Meirelles, que é a definição mais usual, mais tradicional, que você vê em quase toda a prova de concurso, é essa aqui. Ele diz que o ato é o quê? Uma manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Então, você vê que o que ele diz que é ato administrativo para ele? Uma manifestação de vontade da administração
que é feita de forma unilateral, de um lado só para o outro, e agindo nessa qualidade. Agindo nessa qualidade significa aquilo que eu disse, que a administração pública tem que atuar em posição de superioridade ao administrado e não em posição de igualdade. Ela tem que agir do seu poder de império e aí isso que só vai considerar como ato atuando se a atuação for com essa diferença de tratamento, né? E aí a finalidade é adquirir, resguardar, né, todos os verbos aí. Já a professora de Pietro, Maria Silvia de Pietro, para ela o ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sob regime de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Então ela já dá esse enfoque assim, que é uma declaração que o Estado faz, que ele manifesta vontade, é uma outra forma de dizer isso, ou de quem o represente, não vê que ato administrativo não é só a administração que faz, não é? Por exemplo, um concessionário de serviço público, ele está representando e ele pratica também ato administrativo. Produz efeito jurídico, então você tem que lembrar, assim, o resultado do ato administrativo é um efeito jurídico, uma consequência jurídica. Regime de direito público, então que é esse regime regido pelos princípios todos da administração e que entre eles você sabe que está o da superioridade, né, da supremacia do interesse público e controlável pelo judiciário. O judiciário pode controlar. Celso Antônio Bandeira de Mello, né, o professor Celso Antônio fala o quê? Para ele, o ato administrativo, ele é a declaração, então ele também usa a expressão declaração, do Estado ou de quem ele faça às vezes, em nível inferior à lei, a título de cumpri-la, sob regime de direito público e sujeita a controle pelo órgão jurisdicional. Então, você vê que a dele é muito parecida também com a da professora de Pietro, mas que ele diz o quê? Que essa declaração do Estado, em nível, ele acrescenta, ou de quem faz às vezes, repete, só que ele acrescenta que ela é em nível inferior à lei, que o ato administrativo não é lei, né? Ele é praticado infralegal, de maneira infralegal, porque ele serve para materializar o que está na lei. Então você tem a Constituição, você tem a lei, aí você tem o ato administrativo, né? Regime de direito público, o que regula o ato administrativo não é o Código Civil nem outro, são as normas de direito público, é o regime jurídico administrativo, aqueles princípios todos que vocês estudaram lá, todos os princípios que nós vimos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, supremacia, disponibilidade, tudo aquilo lá que a gente viu lá na nossa primeira aula. E controlável essa atividade pelo Poder Judiciário. Fala, tá bom, eu mostrei para vocês 3 conceitos que eventualmente você pode encontrar por aí nas provas. E o que você tem, que eu quero que isso vai servir para quê? Se você pegar esses conceitos, você vai ter uma divergência assim, que, por exemplo, o professor Eli fala que é unilateral, os outros não usam essa expressão. Então, dependendo do autor, ele considera atos bilaterais como ato administrativo. Mas você vê que isso não predomina, porque aí já teríamos um contrato, não um ato. Analisando esses conceitos todos, a gente pode tirar, vamos dizer assim, uma essência para você entender o que é o ato administrativo. Você vê que fala lá assim, ó, o quê? Umas conclusões sobre o ato. O regime jurídico do ato administrativo sempre é de direito público, quer dizer, para ser ato administrativo,
o ato praticado tem que ser regulado pelas normas do direito público, pelos princípios da administração pública. Não tem jeito, tem que ser isso daí. O ato, ele é uma manifestação unilateral de vontade, né? Uma declaração jurídica, ou seja, é uma manifestação, uma declaração com efeitos jurídicos feito de forma unilateral. Não é contrato, não é ato. Contrato administrativo é outro tratamento, não é ato. Com que finalidade? Produzir efeitos jurídicos. Ainda, o ato, ele é infralegal. Né? O ato, ele está abaixo da lei. Excepcionalmente, ele é infraconstitucional, por quê? Para você lembrar daquela hipótese que nós vimos na outra aula de poderes administrativos, em que tem o decreto autônomo, né? Lá na aula de poder regulamentar. Então, mas ele é infralegal, que é essa regra, ele está abaixo da lei. Mas no caso do decreto autônomo do artigo 84, lá 6 da Constituição, aquele aí, ele é infraconstitucional, porque ele tem fundamento na própria Constituição. E se submete a controle administrativo e judicial. A controle administrativo e judicial. Então, como se fosse assim, características, pontos relevantes do ato, que você tem que lembrar assim, ó, o que eu vou saber que vão me identificar que eu estou falando de um ato administrativo. Então, você tem que lembrar, ó, só existe ato administrativo quando o regime jurídico que regular esse ato for de direito público, quando esse ato for uma manifestação, uma declaração jurídica feita de forma unilateral, só da administração, partindo da administração em direção ao administrado, objetivando efeitos jurídicos. Ele está abaixo da lei, né? Ele está abaixo da lei e ele se submete a controle administrativo. O que você tem é o seguinte, gente, a prática do ato, ela é inerente à função administrativa. Como que eu não vou conseguir desempenhar a função administrativa sem ato? Eu não consigo, não é? Ele é um instrumento de repercussão positiva ou negativa da atividade administrativa na esfera jurídica do administrado. Né? Então, por exemplo, licença para dirigir veículo, licença para construir imóvel, portaria que nomeia o candidato aprovado em concurso, né, que eu tinha falado. Então, a ideia é assim, para você entender o ato administrativo. Nós já estudamos o que vale para a administração, todos aqueles princípios lá constitucionais. Então, a administração como um todo precisa seguir isso. Nós já vimos que a administração pública, ela existe para buscar o interesse público. Aí a gente aprendeu que existem poderes, ferramentas à disposição da administração, né, forças, prerrogativas que a gente dá para ela poder materializar esse interesse público. Só que o veículo, a forma que eu tenho que usar para concretizar isso daí, é o ato administrativo. Ó. Como que eu vou? Então, por exemplo, a gente viu lá na outra aula, poder de polícia, poder regulamentar. Tá bom, a administração precisa regulamentar a lei para sua fiel execução. Ela faz isso por meio do quê? De ato administrativo. Ela faz por meio de um ato regulamentar, por exemplo, um decreto. A administração pública deve atuar na tutela do interesse público, reprimindo o exercício de atividade individual que contraria esse interesse, que é o poder de polícia. Então a gente viu que a administração pode multar, tal, interditar. Ela faz isso por meio do quê? Ato administrativo. Então ela vai ter um ato administrativo que determina a interdição, que formaliza essa interdição.
Então, o efeito jurídico, né, o poder de polícia, que aí você consegue visualizar, ó, pelos poderes, vamos imaginar o poder de polícia, pelo poder de polícia, a administração pode praticar aqueles atos, ela pode impor limites, mas ela impõe esses limites por meio do quê? Ela precisa de um caminho, de um veículo para fazer isso, ela usa o ato. Então, o ato administrativo é um instrumento jurídico que a administração tem para manifestar sua vontade. Ficou claro isso daí? Então você vê assim, conseguir ficar claro na sua cabeça que a administração tem que seguir um monte de normas, todos aqueles princípios. E aí, para seguir os princípios, ela tem à disposição ferramentas. Então, ela vai tutelar o interesse público, a gente já viu. O interesse público é indisponível, tem que seguir moralidade. Para ela fazer essas coisas, ela precisa de ferramentas, de poderes. Os poderes foram dados a ela, que são os poderes administrativos. Então ela tem essa prerrogativa, ela tem essa força. Mas para ela materializar, mostrar isso, exteriorizar e fazer nascer efeitos jurídicos disso, ela precisa do ato administrativo. É o que transporta essa vontade de dentro da administração para o administrado. É o que chega para o administrado, então é isso que o administrado vê. Quando sai lá, deu o exemplo, a licença da portaria de nomeação de concurso. É o ato que sai no diário oficial que está manifestando a vontade da administração, olha, você foi aprovado em concurso, então eu estou te chamando para vir trabalhar. A manifestação de vontade dela é o quê? Ó? Venha trabalhar porque eu estou te chamando, nomeando para um cargo que precisa de concurso e você foi aprovado. E isso dá efeitos jurídicos, que aí você passa a ter o direito a tomar posse. Tudo bem? Ela te dá licença para você dirigir. Ela está dizendo, ó, você pode ir para a rua com o carro que você pode dirigir. Quando chega o ato para a pessoa que está construindo uma casa de forma irregular, a obra está toda torta lá, pondo em risco a saúde. Chega um documento que é o ato de interdição de obra. Aquele documento está materializando, o que ele tem dentro dele? Um ato administrativo, que é o ato que está manifestando a vontade da administração. Ó, a vontade da administração é o quê? Que o interesse público está sendo ofendido, então paralisa essa obra e aquele ato tem efeitos jurídicos, que ele não pode continuar a obra porque ele tem essa determinação contra. Tudo bem? Eu queria que pegasse essa noção do ato para poder entender, porque depois você vai ver as classificações, mas você entendendo essa noção, fica fácil para você contextualizar. Então lembra, o ato é a forma da administração dizer para o administrado, olhe, eu quero que seja feito isso. Olhe, estou lhe autorizando a fazer isso. Olha, está proibido de fazer tal coisa. É o ato que manifesta essa vontade da administração. E tem que ficar claro, então, que esse ato é praticado seguindo as normas do direito público. Ele nunca vai ser regido pelas normas do direito privado. E esse ato, ele não é lei. Quem faz é uma pessoa. É o prefeito, é o diretor do órgão, autoridades e agentes administrativos praticam o ato administrativo. Então, ele não é lei, ele está abaixo da lei. Por isso, então, que se tem você contesta às vezes, mas por que interditou a obra? Falou, não poderia, porque pela lei, entendeu? Você vai confrontar aquele ato com a lei. E aí, outro ponto ainda, que o ato está sujeito a controle, né, da administração. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui, que esse ato, eu estou dizendo que é a forma da administração se manifestar, só que ele é praticado, então como a função administrativa é exercida pelos três poderes, ele é praticado pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. Só que pelo legislativo e pelo judiciário, isso ocorre o quê? De forma atípica, porque o judiciário e o legislativo têm funções típicas distintas. Mas e outro ponto aqui, ó, particulares também podem exercer função administrativa por conta de delegação.
Então, uma concessionária de serviço público, ela pratica ato administrativo, não só. Então, uma empresa privada que ganha uma licitação para prestar o serviço, por exemplo, de transporte coletivo, de ônibus, ela pratica atos administrativos quando ela se relaciona com a estrutura administrativa, mas ela também pratica atos comerciais, então os produtos que ela compra, os funcionários, ela tem uma relação do direito privado. Mas ela pratica ato administrativo. Tanto é que você pode entrar com mandado de segurança contra essas empresas concessionárias de pedágio, por exemplo. Os tabeliães, registradores de imóvel, né, dos cartórios aí, essas judiciais, também praticam atos administrativos. Tá? Então, assim, o que você chega a uma outra conclusão do ato? Nem todo ato da administração é ato administrativo. Quer dizer, em outras palavras, nem tudo que a administração faz é ato administrativo. Por outro lado, nem todo ato administrativo tem origem na administração, é praticado pela administração. Então, lembrar isso, a administração faz um monte de coisas. Uma dessas atividades é o ato administrativo, que é uma atividade extremamente importante. E o ato administrativo essa prática, é o veículo, é a forma dela manifestar sua vontade, tendo consequências jurídicas, não é, para o particular. E que, por isso, nem tudo que ela faz é ato administrativo, é só um pedaço. E, por outro lado, não é só a administração que faz ato administrativo. Os concessionários aí de serviço público também podem fazer ato administrativo. Beleza? Até mais.